tem uma coisa que vem causando muito rebuliço na vida de jovens adultos, é a saúde mental. Não sei se vocês já passaram por algum problema, saúde mental, ansiedade, burnout, alguma coisa. Mas eu sei que hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso. A saúde mental dos jovens adultos e trabalhadores. Então, deixa eu te falar uma coisa. E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com a minha amiga Ana, que assim, já passou, né, por essas dificuldades e saúde mental falida por conta da exaustão trabalísticas dos jovens adultos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A Ana sofreu burnout há pouco tempo e ela vai dizer, basicamente, como foi passar por isso, como que foi sair desse burnout e voltar para a vida trabalhadora. E ela vai dar, assim, umas dicas pra gente aprender a dar limites para algumas situações que acontecem nos trabalhos. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. Olá, pessoas, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz, eu tenho 20 anos, sou estudante de publicidade e hoje eu trabalho atualmente como designer gráfico, né? Mas não é CLT não, tá? É estágio mesmo. CLT eu criei um pouquinho de trauma, mas vida que segue. Conta pra gente qual foi a experiência de ter adquirido o burnout. Então, a princípio, eu nunca tinha escutado falar sobre essa síndrome, porque não é uma síndrome muito conhecida pelas pessoas, né? A única vez que eu escutei sobre ela foi de uma pessoa que foi minha professora, né? Mas assim, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Porque pra mim, antes de acontecer tudo, o burnout só dava quem era rico e podia parar de trabalhar, simplesmente. Pra mim, burnout só dava em pessoas ricas, que a pessoa saía do emprego dela e falava assim, ó, um beijo, tô saindo, simplesmente vou curtir minha vida. Então era esse o meu pensamento sobre o burnout. É que, mano, aconteceu comigo. E eu vou contar como foi o processo, né? Essa síndrome vai basicamente pegando a gente de pouco em pouco. São coisas mínimas que vai acontecendo durante o nosso dia a dia que acaba sobrecarregando de fato. Eu sempre tive uma vida muito corrida de trabalho e estudar ao mesmo tempo. Porém, eu fiquei trabalhando 1 ano numa empresa. Eu gostava de lá. Eu gostava, do que eu fazia, mas essas coisinhas mínimas do dia a dia acabavam sobrecarregando, querendo ou não. Às vezes eu tinha que trabalhar depois do meu horário, às vezes eu tinha que trabalhar no sábado, às vezes não. Às vezes eu tinha que trabalhar 2 sábados no mês. 2 sábados no mês. Sendo que, quando eu entrei no lugar, a informação que me deram, né, é que eu trabalhei de vez em quando, trabalharia no sábado. Não quase sempre. Mas enfim, detalhe, e eu não recebia pra trabalhar no sábado. Era só durante a semana mesmo. Era segunda a sexta. E quando eu trabalhava no sábado, era banco de horas. E você pagava esse banco de horas? Eles pagavam, no caso? Em dinheiro não, mas eu sempre usava quando dava. Quando dava, quando eu queria sair cedo. Eu meti o foda-se. Ai, pode xingar aqui? Pode. Tá bom. Eu meti o foda-se e eu saía mesmo. Saía cedo. Às vezes ia viajar e usava meu banco de horas. Aí eu trabalhei meu primeiro ano nesse lugar e era tudo flores. Eu tinha uma ótima chefe que sabia coordenar muito bem a equipe e tudo mais, então era tudo tava tudo sob controle. Tudo começou a sair fora de controle quando a minha chefe resolveu sair da gestão. E aí isso ficou bem complicado, porque a gente ficou muito tempo sem alguém para coordenar a equipe, né? Então era, por exemplo, o diretor, que não sabia muitas coisas de marketing, coordenando, e o coordenador financeiro coordenando a gente, sabe? Que ele tinha algumas noções, né? E aí, beleza, ficamos aí um tempinho, acho que uns 2 meses, sem uma pessoa na gestão. Então, assim, foi bem pesado. Eu trabalhava num lugar que, eram 2 unidades, então o marketing era um só. Então, eu dependia de outras pessoas, o que era um porre. Era muito difícil. Na maioria das vezes eu tinha que fazer as coisas sozinha. Às vezes tinha vários eventos. Eu trabalhava
na época como assistente de comunicação, mais especificamente como social media, né? Então era eu sozinha para fazer planejamento, era eu sozinha para tirar foto, para fazer captação de eventos assim muito grandes, fora o do dia a dia que tinha que fazer. Os eventos grandes, gente, eram para mim os piores de todos, porque a maioria ou era depois do meu horário de trabalho ou era final de semana. Ou basicamente, então, você fazia seu trabalho, o trabalho de outras pessoas também. Sim! Eu fazia não só o meu trabalho, mas também de outras pessoas. Porque, querendo ou não, tinha uma pessoa que deveria me ajudar, mas essa pessoa não me ajudava muito, né? Enfim, então muitas coisas eu fazia sozinha, até que chegou esse ano de 2024 e foi tudo ficando muito pesado. Porque não apareceu outra pessoa pra cobrir a pessoa que estava faltando. Apareceu, mas era uma completa doida. E ela saiu por um motivo bem babado, tá? Tipo, bem babado mesmo. Aí essa mulher que tinha entrado, ela não ficou por muito tempo também. Ela ficou alguns mesinhos só, aí ela saiu. De novo, ficamos sem gestão e de novo uma falta de organização tremenda. E eu lá surtando muito, por sinal, não tava surtando pouco, eu surtava muito. Enfim, e sempre, tipo, engolindo sapos. Esse que é o ruim. Engolir sapos. As pessoas falam coisas pra gente e a gente, tipo, simplesmente balança a cabeça, concorda, engole sapos pra não ficar mal, sabe? Não se comprometer em algo. E era muito difícil também, porque da equipe que eu trabalhava lá, eu era mais nova. Eu entrei lá com 19 anos. E a maioria das pessoas que trabalhavam lá era 30 a mais. Tipo assim, eram pessoas mais velhas. Então ainda tinha o fato de eu ter que provar que o meu trabalho era bom. A cobrança que você tinha em cima disso, né? Era uma cobrança muito grande. Tinha pessoas que não levavam meu trabalho a sério, né? Graças a Deus, eu era muito acolhida por muitas pessoas. Eu acho que isso que acabava tirando o peso do dia a dia pra eu ter aguentado tanto, porque eu trabalhei lá nesse lugar durante um ano. E era bem pesado, e era pesado pra todo mundo, tá? Não era só pra mim. Mas eu meio que tive um choque de realidade, né? Porque tinha que estar no horário muito certinho e tal. Então, o que aconteceu? Eu fui ficando doente aos poucos. Tive problema com crise de ansiedade. Sempre tive, no caso, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, mas estava tudo sob controle. Até que eu me vi numa situação onde eu ficava, tipo, super cansada. Eu comecei super mal na faculdade. Né? Meu desempenho não era igual o de antes. E quem me conhece sabe que eu sou muito dedicada. É dedicadinha. Dedicadinha não, meu amor. Você sabe que eu sou dedicada. Sou dedicada aos meus estudos. Então, tipo assim, eu vi que tava me prejudicando, sendo que minha faculdade era a minha maior prioridade, sabe? Eu comecei a ter crise de ansiedade, mas eu não contava isso pra ninguém. Eu não falava com ninguém, não desabafava com ninguém, porque eu não gostava de incomodar muito. Até que um dia o meu pai me pegou tendo uma crise muito forte. De madrugada, ele ouviu, mas ele, tipo, não foi lá nem nada, e ele chamou minha mãe pra conversar, porque ele pensou que eu e minha mãe a gente tivesse brigado, né? Aí minha mãe falou que não, minha mãe entrou em contato com meu ex-namorado, porque na cabeça dela, eu e meu ex-namorado a gente tinha brigado. Aí ele explicou pra ela que não, que eu só tava muito cansada da minha rotina, de tudo, que eu não tava conseguindo lidar com algumas situações, né? Mas o auge mesmo de eu reconhecer que eu estava ficando doente, que eu estava doente, foi num dia que eu precisei ir ao médico, né? Eu avisei a semana inteira pra pessoa que trabalhava comigo que eu ia ao médico. E essa pessoa que trabalhava comigo, cara, ela era 50 a mais, né? Então, tipo assim, você já deve imaginar. Eu sei. Eu consigo entender. A dificuldade que é trabalhar com uma pessoa 50 a mais, você tendo 19/20 anos nas costas. Então, eu avisei essa pessoa a semana inteira que eu ia precisar ir ao médico e tudo mais, porque eu trabalhava em outra cidade e o médico era no meu bairro e por isso eu ia chegar um pouquinho atrasada, né, no trabalho. Beleza, essa pessoa no dia que chegou pra ir no médico, essa pessoa ficou mandando mensagem pra mim a manhã toda perguntando: você avisou que não viria? Porque, tipo assim, você tem cobertura pra fazer de tal coisa. E eu, assim, em desespero. Porque eu falei assim, meu Deus, não fui trabalhar agora de manhã, não fiz a cobertura, ferrou. Tipo assim, acho que ela não foi fazer, porque o correto era ela, tipo assim, se eu não estivesse lá, me cobrir. Porque querendo ou não, eu ia levar um atestado. E a declaração, Sim, cara. você também avisou que você não estaria, então...
Sim, eu avisei. Só que eu avisei para ela. Eu esqueci de avisar o meu chefe. Mas ele era muito de boa, sabe? O meu chefe, ele não era, tipo, restritivo de não deixar. Ai, você não vai faltar pra ir no médico. Ele era muito tranquilo. Mas essa pessoa criou uma pressão tão grande em mim naquele dia que eu fiquei, assim, muito assustada. Fui eu, meu médico era meio-dia. Fui eu. Cheguei no posto de saúde. Minha mãe e minha avó foram comigo, porque elas também tinham consulta no dia. Cheguei no balcão e falei assim, tenho consulta com doutora tal. Aí a moça falou assim, a doutora não veio. Eu falei, como assim não veio? Aí ela não veio porque tava passando mal. Por que não avisaram que ela não estaria? Aí ela falou assim, mas a gente te ligou. Eu falei, não ligou não. Ela falou, ligamos sim. Eu olhei meu celular, elas tinham ligado. Aí eu falei, não, mas, tipo, não tem como avisar assim em cima da hora, tipo, porque ela tinha me ligado assim, mas não tinha muito tempo. Tinha, tipo, 20 minutos que ela tinha me ligado. Não tinha muito tempo. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer e tudo mais. Eu trabalho. A minha preocupação, gente, não era, tipo, eu não ser consultada pra saber o que eu tinha. Era o compromisso que você tinha faltado, basicamente. Era o compromisso que eu tinha faltado no meu trabalho. Então, tudo meu era focado no trabalho. Tudo meu era... Aí eu comecei, tipo, a me emocionar. Tipo, foi a mulher debochando, num puro deboche pra mim, porque eu não sei porque funcionário público de posto de saúde, não é generalizando, mas do meu bairro especificamente, elas trabalham no deboche. E aí eu fui e falei com a moça, não, isso não pode acontecer. E agora? O que eu vou fazer? Daquela, não tem muito o que eu fazer. Eu comecei a ser ignorante com ela. E ela apontou pra placa e falou assim, você já leu a placa? Aí eu falei a placa. E tava escrito assim... que não pode desacatar funcionário público. Aí eu comecei a me estressar mais ainda. Ai, bicho, eu tô rindo, mas com respeito, tá? Não, agora eu conto rindo, gente, mas foi desesperador. Foi desesperador, gente, na hora. E eu comecei a me estressar, tipo, eram níveis de estresse muito grande. Eu comecei a me estressar, mas ainda eu comecei a gritar no posto, tipo, de saúde. E eu comecei a surtar, eu entrei em surto. Eu surtei no posto de saúde. Eu só, tipo assim, eu não lembro exatamente depois do que aconteceu, porque eu não consigo, é como se fosse, tipo, como se tivesse sido meio que apagado na minha mente. E eu só lembro da cara da minha mãe, assim, em desespero, minha avó, em desespero. Eu chorava muito, ao mesmo tempo gritava e tudo mais. Mas a princípio o que você achou que você tinha era ansiedade normal. Eu pensei que era ansiedade normal, sabe? Pra mim era ansiedade normal. Falei, normal, eu sou ansiosa assim mesmo e é sobre. Mas quando veio o diagnóstico de que você tinha burnout? Foi nesse dia, aí veio a gerente do posto de saúde, falou com a minha mãe, pra minha mãe tentar me controlar um pouco, que ela daria um jeito. Aí me colocaram no encaixe com a médica, com outra médica que tava lá. E aí eu fui ser atendida por essa médica. E aí, quando chegava, tipo, perto de ser atendida, eu só conseguia chorar. Eu não conseguia fazer outra coisa, eu chorava bastante. E a médica me perguntou o que estava acontecendo. E eu não sabia falar. Aí minha mãe foi, tipo, entrou junto comigo e minha mãe meio que tomou partido. Minha mãe falou, olha, ela tá muito cansada, ela tá tendo muita crise de ansiedade, ela tá passando por isso, isso e isso. Essa é a sensação de muito cansaço, você não conseguir saber o que você fazer, você não tem um rumo, assim. Você meio que não tem um rumo, você não consegue falar o que tá acontecendo, cara. É um cansaço que você não sabe explicar. Aí as pessoas ficam tipo, mas eu também tô cansado de trabalhar. Cara, não é desse jeito. Fala um pouquinho de como é a sensação de sentir quando acontece. Cara, pra mim, eu acho que você toma um choque de realidade. Você meio que acorda pra vida. E você acorda pra vida. Fora que os sintomas estavam ali o tempo todo. Né? Porque o burnout tem os seus sintomas, que é esquecimento. Eu esquecia muito das coisas. Esquecimento. Às vezes eu tava conversando, assim, numa conversa, num diálogo. Às vezes eu esquecia o que eu falei minutos atrás, ou o que a pessoa falou minutos atrás, eu esquecia. Autoestresse. Quando eu tava nesse período, era pior ainda. Eu era muito ignorante com as pessoas. Qualquer coisa me estressava, qualquer coisa eu queria brigar com a outra pessoa, então era um nível de estresse muito grande, um sentimento de impotência, você não tem produtividade, você não consegue trabalhar, você não é produtivo. E aí isso só piora, porque você fica se cobrando pra produzir o trabalho, ainda mais a gente que trabalha com criatividade e tal, se você não consegue produzir, você fica naquela... Onde que eu tô indo, sabe? Eu sou inútil, você fica pensando, eu sou inútil, eu não consigo entregar meu trabalho. Por que eu não tô conseguindo entregar o meu trabalho da forma que eu entregava?
você não consegue mais ter disposição pra trabalhar. E eu ia, assim, todos os dias trabalhar, cara. Era esse sentimento. E às vezes eu não conseguia ter criatividade, eu fiquei com bloqueio por muito tempo. Então, nesse dia, a médica olhou pra minha cara, ela simplesmente falou assim, cara, você tá num burnout. Você não tá nem no começo, você já tá dentro. A maior problemática de todas, ela falou assim, você é muito nova. Falou, conversou comigo, falou que eu deveria fazer o acompanhamento psicológico. Ela passou remédios pra eu tomar, porque generalista pode passar remédio também. Beleza. Aí ela me afastou 10 dias. Fiquei afastada 10 dias. Ela falou, descansa, faz coisas que você não tinha o costume de fazer e tudo mais. Porque, cara, eu saía de casa 5 horas da manhã e chegava assim 11, 10 e meia da noite. Então, assim, eu mal via meus pais. Sim. Eu entendo. Gata, ó como eu entendo. Pra você ter noção, eu não via meus pais. Gente, tinha amigos meus, tipo assim, amigos que eu nunca mais vi, simplesmente. Tipo, nunca mais vi. E as pessoas não me viam nem no meu bairro. Gente, Sim. andar no meu bairro, eu não sabia nem que tinha aberto lojas novas no meu bairro. Eu não sabia nem que tinha padaria nova, tinha loja de biquíni nova. Não, gente, eu não sabia, porque eu não ficava, tipo... Sua vida era basicamente fora de casa, trabalho, faculdade e foi só endoidando, né? Gente, quem tem burnout não é doido, tá? Mas é porque... Não, é o jeito de expressar a situação que você estava. Sim, é o jeito de expressar a minha situação. Mas assim, cara... E aí, beleza, nesses 10 dias eu tirei pra descansar. Teve o detalhe, eu fui lá, até lá onde eu trabalhava, levei meu atestado, expliquei minha situação pro meu chefe e tudo mais, expliquei minha... E ele entendeu. E o meu chefe entendeu perfeitamente, ele me entendeu. Esse foi um ponto pra mim que foi muito sensível, porque muitos gestores e afins, eles não entendem. E gata, eu vou te dizer que tem muitos que não entendem, porque eu trabalhei num lugar aonde, se você falasse que você tinha uma ansiedade, a gestora do local, a dona da empresa em si, falava, ai, vai lá, ouve uma musiquinha, bebe uma água, fica tranquilo, mas assim, você não vai embora pra você ir no hospital nem nada. Você resolve isso aqui, assim. Então era assim, a gestão tem que ter muita empatia pelos funcionários, porque o seu simplesmente teve, porque onde eu trabalhava não tinha. Muito isso. Tem muitos gestores que não são empáticos e pra eles tanto faz. Tanto faz, tanto fez, o problema é seu. E muitos deles fazem a pessoa se demitir, inclusive. Sim. E eu pensei que iria acontecer isso comigo, mas até então, quando eu fui conversar quando eu fui lá levar meu atestado, eu não falei nada que eu queria sair até o momento, porque até então eu não tinha pensado tanto sobre isso, né? Mas aí, beleza, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu pensei muito e eu conversei com os meus pais, fora que o apoio da família, gente, nesse momento é fundamental, o apoio da família. Seja de uma tia, de uma avó, da sua mãe, do seu pai. Graças a Deus eu tive o apoio dos meus pais. Que, gente, eu sou, como eu falei, eu tenho 20 anos. Então, assim, meus pais conversaram comigo. Pô, você sempre teve tudo, a gente sempre deu um jeito de tudo. Então, se você precisar sair do seu trabalho, saia. A questão da carga de eu gostar de ser independente desde muito nova. Então, por isso também esse receio de sair do emprego e parar de ter um salário. Porque pra mim era como se eu não tivesse mais liberdade nenhuma, cara. Sim. Porra, o dinheiro, aí ter que ficar dependendo de pedir dinheiro pra minha mãe e pro meu pai, eu nunca gostei disso, né? Desde os meus 14, eu não peço dinheiro pra eles pra nada. Então, assim, mas aí eles conversaram, eu vi minha situação e tudo mais, decidi sair. É um padrão que eu tava tendo que eu fiquei sentida, querendo ou não, de... Porra, eu falei, caralho, eu vou deixar de receber 2.000 e poucos reais pra receber 900 no estágio. Deixei, gente, deixei. Aí, quando foi acabando o meu atestado, eu comecei a ter uma crise de pânico muito grande.
Porque eu tinha medo de voltar a trabalhar. E é isso também. O burnout é muito isso também. O medo. O medo também anda com a gente. O medo tanto assim de voltar a trabalhar e talvez passar por toda aquela situação de novo. E de sofrer o burnout de novo. Ai. E do desgaste. Você fica tipo, ai. Gente, foi se aproximando os dias. E eu ficava tipo, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não quero voltar a trabalhar. Eu não quero passar por isso. Tá tudo muito bom. Minha vida tá ótima. Eu não quero que isso aconteça de novo. O médico me afastou mais 5 dias exatos, porque se ele me afastasse, tipo, mais 10, eu ia ter que entrar pelo INSS, né? E aí, nesses 5 dias, eu já tinha tomado minha decisão, que eu iria sair. Né? Mano, já era uma vontade minha. Tipo, eu pensava muito sobre isso quando tipo assim, quando virou o ano, eu tava pensando, gente, será que isso é pra mim? Tá bem pesado. Tipo, no começo do ano eu pensava sobre isso, mas eu meio que fui deixando levar e acabou virando uma bola de neve. E aí fiz minha carta de demissão, assinei, chegou no dia, gente, pra pedir a demissão. E meu chefe, que não chegava nunca. Nossa, eu já sou uma pessoa pouco ansiosa e ele não chegava nunca, gente. Deu 9, deu 10, deu 11, o homem não tinha chegado. Fui almoçar, ele não tinha chegado ainda. Aí quando eu voltei do almoço, ele já tava lá. Eu fui, aproveitei que não tinha ninguém lá em cima, porque era a sala dele e de outras coordenadoras que ficavam lá do lado. Aproveitei que não tinha ninguém lá em cima, eu fui lá, conversei. E aí, tipo assim, ele era muito sério. Tipo assim, ele era legal, mas ele era muito sério. Então eu ficava assim, aí eu falei, será que teria a possibilidade de vocês me mandar embora? Bem humilde. Segurei a carta. Segurando a carta assim, ele ficou olhando pra minha cara. Aí ele entendeu. Ele falou que já imaginava, que isso poderia vir a acontecer. E eu tinha falado que eu queria priorizar meus estudos. E ele entendia porque, pô, ele tem filhos da minha idade. Eu tinha filhos da minha idade. E ele entendia e ele super me apoiou. Ele me elogiou bastante, falou que ele tinha gostado muito do meu trabalho lá nesse tempo que eu fiquei. E que ele gostava muito de mim, então... E ele falou assim, eu só vou verificar com a menina do DP se eu posso te liberar, porque por mim tudo bem te demitir. Detalhe, gente... Isso é um caso, assim, muito isolado. Nossa senhora, e como é isolado? Muito isolado mesmo. Porque, gente, os gestores não estão nem aí, gente. Dono de empresa, eles não estão nem aí. Eles vão te obrigar a se demitir. E vão mesmo, porque, nesse outro trabalho que eu trabalhei por um tempo, a gestora, ela sempre falou que ela não mandaria ninguém embora. Que ela espera que a pessoa... peça pra ir embora, porque se depender dela, ela não vai. E a gente sabe por quê do motivo, né? E o motivo se chama dinheiro. Com certeza, porque quando você manda uma pessoa embora, você tem que pagar 13º, você tem que pagar aviso, você tem que pagar não sei o quê. E tem muitas coisas que você precisa pagar, e a pessoa não quer te pagar isso. Mas é muito sobre isso, é sobre a gente entender os nossos limites, a gente precisa. Se você tá ali e você começa a ter uma red flag, você já pega e já fica tipo... Tô ficando doente, tô muito ansioso, tô muito estressado, tô sentindo essa angústia de ter que trabalhar, de ter que ir arrastado, trabalhar todos os dias. Gente, já é uma red flag. Sim. E teve uma época quando eu tava, antes de ir embora do meu trabalho, que eu tava muito assim, as últimas semanas era, será que é essa semana que ela vai mandar embora? Acordava cansado, assim, já ia me arrastando. Trabalhar, chegava às vezes um pouquinho depois do horário, ficava ali e tal, naquela morrinha. E depois de um tempo não se torna mais prazeroso, sabe? O que no começo foi muito legal, ter começado a trabalhar, ter feito as coisas que precisava fazer. Quando você chega num estado de exaustão e parece que nada tá bom, não se torna mais prazeroso estar naquele lugar, não se torna mais prazeroso você trabalhar com as pessoas daquele lugar, fazer as coisas que você fazia naquele lugar. Cara, é muito complicado. É extremamente complicado. E, gente, por favor, se vocês sentirem uma red flag, né? O ideal mesmo é a gente fazer terapia. Mas eu sei que nem todos têm acesso à terapia, né? Até eu mesma, tipo assim, não tinha acesso à terapia. Eu comecei a fazer terapia depois que aconteceu isso tudo. Eu comecei a fazer terapia. Então, gente, você vê uma red flag, poxa, o meu chefe reclamou que eu tô indo no médico, poxa, é um direito seu de ir ao médico. É um direito seu, cara. Então, meu chefe, tive um problema, um conflito em casa, passei mal no trabalho, o meu chefe não deixou embora. Tipo, véi, isso não existe. Eu
falo que para além de uma empresa, para além de um gestor, existe ali um ser humano que tá deixando sua família, saindo de casa. Existe um ser humano. E esse ser humano precisa se cuidar. Gente, se vocês morrerem, se a gente morrer, a empresa vai ficar. E você vai ser substituído em minutos. Minutos. Você vai ser substituído. Amanhã já vai ter outra pessoa no seu lugar. Então, assim, qual reflexão ficou pra mim depois disso tudo que eu passei, sendo uma pessoa nova, de que eu devo priorizar a minha saúde mental. Se eu tô ali no lugar e eu já tô vendo que não tá prestando pra mim, eu já... estou pulando do barco. Estou abandonando e pulando do barco, cara. É muito satisfatório quando a gente começa a cuidar de si. Poxa, gente, eu não ia nem em visita técnica da faculdade, gente, porque eu trabalhava muito. Quando eu saí do meu trabalho, eu fui na minha primeira visita técnica, que foi numa rede de TV aqui de Vitória. Gente, eu me senti a pessoa mais realizada do mundo, porque eu tava vivenciando um universo acadêmico de verdade. Uma experiência que você não tinha por conta do trabalho pesado que você fazia. Sim, cara, poxa, eu via o pessoal indo em visita técnica, eu ficava assim, poxa, eu queria tanto ir, mas é tão complicado eu faltar aqui no meu trabalho. E, tipo, gente, a gente tem que parar mesmo de pensar em trabalho o tempo todo. Obviamente que a gente tem que ser responsável com os nossos trabalhos, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, mas, antes de tudo, a gente tem que pensar na gente, sabe? Pensar nos nossos objetivos. Será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero ficar trabalhando igual uma condenada? Sim. Não, que tava falando, eu lembro que você chegava aqui, parecia uma morta-viva, lembra, mano? Assim, ó, vivendo. Vou até botar isso aqui. É estranho pensar que pessoas tão novas da nossa idade estão passando por essa situação, assim, por esses transtornos. E uma taxa de burnout aumentou em cerca de 52% dos trabalhadores nos Estados Unidos. Isso eu vi em um site que conta essas matérias de transtornos mentais. E aumentou significativamente em relação à porcentagem de 43% antes do Covid. E profissionais dos setores de serviços sociais, essa taxa de burnout chega a 75%. E 44% dos médicos também enfrentam altos níveis de burnout. Porque, assim, médico trabalha, às vezes, sem parar. Pega 36 horas, 48 horas e vai indo. O pessoal não tem esse tempo de descanso. E as causas, entre os principais fatores que contribuem para o burnout e tal, estão na falta de suporte de gestores mesmo, que foi uma coisa que a gente comunicou aqui, que é basicamente 70%. E, além disso, 57% dos trabalhadores sentem obrigados a estar disponíveis 24 horas por dia. 7 dias por semana. E se precisar, assim, vai embora, eles não estão nem aí. E a taxa de burnout entre os estudantes universitários também tem aumentado significativamente. 40% em agosto de 2020 para 71% em abril de 2021. De um ano para o outro, subiu, assim, significativamente muito grande. Imagina agora, em 2024. Imagine agora. E a gente vivencia essas experiências e observa o quão grande vai se tornando esse movimento dos transtornos do burnout, ansiedade e tal. E quando a gente vê, a gente sente isso na pele, é uma relação completamente diferente do que a gente pensava. Uma coisa que me pega muito hoje em dia é como as pessoas mais velhas que eu não entendem esses transtornos. Isso é bem complicado, porque grande parte dessas pessoas mais velhas já passaram ou passam por isso e nem sabem, porque a maioria das pessoas não levam a sério esse tipo de transtorno, de burnout, de ansiedade generalizada, de depressão. Muitos não levam a sério e isso é bem complicado. Isso acaba sendo complicado porque muitas pessoas falaram comigo, não levaram a sério quando eu tava passando por isso. E era até um medo meu da minha família também não levar a sério, de tipo falar, é besteira, eu trabalho aqui e não reclamo. Então, tipo assim, muitas pessoas mais velhas têm
essa fala de tipo, eu sempre trabalhei a vida toda, fico cansado, mas eu não deixo de trabalhar, cara. Mas tem que entender que nem todas as situações são iguais, né? Tem esse porém. E essa certa desvalorização acaba complicando também, porque a pessoa acaba se sentindo mais culpada ainda. Sim, mas isso acontece muito pela falta na sociedade mesmo, porque a gente não se fala muito sobre isso. E, tecnicamente, esses transtornos vêm sendo falado um pouco mais agora, mas são coisas novas. Então, muitas pessoas vivenciaram anos atrás essas situações, mas que antes não tinha nome. Sim, não tinha nome. E a falta de informação, a falta de acesso à terapia, a um psicólogo, um psiquiatra, é muito complicado. E querendo ou não, muitas pessoas que têm esse tipo de fala são pessoas que, assim, trabalham na roça, ou até mesmo pessoas da periferia, porque, gente, quantas pessoas periféricas estão passando por situações como essa e não sabem nem o que é, se sente culpada por isso, se sente culpada por não estar entregando o seu melhor, dando o melhor de si. E não sabe, porque não tem informação. Esse acesso à informação ainda é muito dificultado, querendo ou não. Gente, quantas mãe solo que precisa trabalhar, às vezes não tem com quem deixar o filho, tem que trabalhar com o filho. Hoje mesmo eu vi uma mãe vendendo chup-chup com isopor assim de ladinho e um bebê, mano, no carrinho. Então muitas pessoas estão passando por isso, mas nem todos têm acesso a esse tipo de saúde que é básica. De saúde que deveria ser básica. Falta um pouco dessa empatia na sociedade, falta um pouco de olhar pro próximo. E eu acho que é basicamente isso, assim. Por favor, cuidem da saúde mental de vocês, né? Se vocês não fizerem por vocês, ninguém mais vai fazer. Então, se tiverem vendo situações no seu trabalho que não tá sendo tão agradáveis, gente, somente saiam. Sempre vai ter outro trabalho disponível. Nem que você comece a empreender, nem que você comece a fazer alguma coisa diferente pra você. Eu não sou sendo coach não, tá? Não tô sendo coach não, mas é porque eu falo por experiência própria. Porque eu passei por isso, eu tinha esses medos, eu tinha esses anseios de, meu Deus, eu não vou conseguir outro trabalho nunca. Mas, né, infelizmente aconteceu comigo, eu tive que arriscar. E é isso, gente. Hoje tá tudo bem, graças a Deus, hoje tá tudo bem. Eu já tô trabalhando novamente, né? Eu fico muito atenta às red flags que tem, assim, pra eu não me prejudicar minha saúde mental novamente. E é isso, agora tá tudo bem, tô estudando, ano que vem acaba a faculdade, e é sobre isso. Experiências. Eu quero agradecer a Ana por ter aceitado conversar um pouco sobre burnout, saúde mental e afins. E é isso, eu espero vocês no próximo episódio. Não esqueça de compartilhar esse episódio para seus amigos. E é isso, um big beijão e até a próxima. Tchau!